Bom dia aos colegas de painel, bom dia ao Miguel, que entretanto nos abandonou. Muito bom dia também a todos e a todas que connosco estão nesta manhã. Eu tinha preparado uma apresentação para... Posso? Se quiser, pode falar. Ok, só queria garantir que... Não, acho que se calhar aqui fico... Posso? Acho que aqui estou melhor, não é? Não sei, digam vocês, preferem sentada? Mas não queria ter este lado muito coloquial, nem pensei que isto é uma lecture de todo, não é essa a intenção. Queria pensar convosco hoje e pensar em mesma palavra verdadeira, porque não temos certezas absolutamente nenhumas em relação ao futuro, temos a certeza de que a nossa responsabilidade é desenhá-lo. Senão nunca houve certeza absoluta estes últimos 2 anos, ajudaram-nos a ver que realmente essa é a verdade. A incerteza, o risco é o que vai determinar o futuro. E o que eu queria partilhar convosco é exatamente pensar o valor acrescido que o digital pode trazer para a educação. Não é, na verdade, algo novo, não é? Nós, mais recentemente, temos vindo a tomar contacto com este plano de ação para a transição digital, que advoga que, efetivamente, vai haver equipamentos, serviços de conectividade, manuais digitais, formação docente, para a área da educação, mas que é um programa que envolve mais dimensões, ele está assente em 3 pilares, como certamente terão conhecimento. Eu não vou a fundo nele, só vou usá-lo numa lógica instrumental para pensar exatamente porque é importante olhar para a educação com uma vertente digital no seio da mesma. Este programa, como indiquei, procura efetivamente trazer para a escola valor acrescido com a tecnologia que lá dentro irá inserir, mas sobretudo é um programa que ambiciona tornar alunos e professores cidadãos digitalmente proficientes. Isto não é propriamente uma ambição nova, ela é uma ambição longa, ela tem sido a nossa busca pela modernidade nas últimas décadas e ela acontece exatamente quando temos noção que temos hoje um sistema educativo edificado, porque foi o que andámos a construir nas últimas décadas. Há 50 anos atrás não tínhamos escola para todos, não tínhamos escola onde cada um tinha presença, onde cada um teria o seu lugar. Hoje estamos no momento em que isso foi adquirido e sentimos necessidade de redesenhá-lo, de edificar nele outras soluções. No domínio do digital, esta preocupação não é nova e importa notar isso. Nós estamos desde os anos 80 a tentar trazer para a educação a tecnologia, exatamente como indiquei há pouco, com sentido de valor e, portanto, hoje temos que ter noção que andamos há 40 anos, ou próximo disso, a tentar trazer para a educação algo que a sociedade tem vindo a integrar e a naturalizar nas suas práticas de forma mais ou menos adquirida. Mas, na verdade, os factos, esta busca pela inovação não tem trazido da tecnologia aquilo que se esperava. Nos últimos anos, nós temos vindo a perceber que realmente a tecnologia é parte daquilo que são as nossas práticas sociais, temos vindo a perceber que elas são parte das competências que temos que deter, mas andamos muitos anos a olhar para elas, sobretudo como artefacto, algo que temos que saber usar e, mais recentemente, mas também não com a tónica que se esperava, entender a tecnologia como conteúdo, portanto, ensinar tecnologia, integrar TIC, integrar programação nos níveis mais elementares da nossa escolaridade. Mas, na verdade, isto não é algo que acontece só no contexto mundial, no contexto nacional, isto é um movimento que tem vindo a ganhar intensidade, aceleração no contexto internacional e este plano que aqui acabei de apresentar, portanto, o plano de transição digital, é algo que advém da agenda europeia, que neste domínio foi feito pela primeira vez em 2010, portanto, há aproximadamente 12 anos, estamos a meio de 2021, e que não é também algo que a Europa tenha trazido de forma intrínseca à sua vontade. Ela acaba por ser um movimento internacional, este movimento mundial de perceber, efetivamente, como há pouco o Miguel nos indicou, que as grandes economias, que as economias em ascensão, as novas economias que efetivamente lideram muito os mercados internacionais, são economias baseadas no conhecimento, são economias baseadas na tecnologia. E a Europa adere a este movimento com um sentido de corrida em forma de procura de compensar atrasos. A grande evolução no domínio da tecnologia não aconteceu no panorama europeu. A Europa está agora a correr atrás de um prejuízo e Portugal, atrás desse prejuízo, também procura correr.
A verdade é que, sentindo isto como uma necessidade, sentindo-a hoje com esta questão pandémica ainda mais intensamente, não temos que pensar que o digital em si tem que estar na educação só porque as máximas internacionais nos dizem sim, não só porque os produtos internos brutos no mundo o dizem, não só porque a economia nos diz que é importante assim ser. Enquanto educação, nós temos que olhar para esta dimensão da sociedade atual, a questão do digital, e pensar se efetivamente ela tem sentido na escola. Porquê é que terá sentido na escola? E a resposta eu diria que é bastante complexa ou é bastante simples. O que está a acontecer, de facto, é que a sociedade de hoje exige novas literacias, como noutras décadas exigiu outras. O Miguel falou-nos agora das soft skills. Certamente, em 1950, isso não era propriamente o mais relevante. Certamente, no século XVIII, com a Revolução Industrial, isso não era o mais relevante. Hoje é relevante e, portanto, nós temos que saber que houve competências, que houve conhecimentos que foram importantes em determinadas décadas e que hoje em si não têm já essa prioridade na lista de conhecimentos e de competências que temos que adquirir. O digital hoje é uma das literacias que nós temos de dominar. É uma literacia que temos de dominar para poder aceder às nossas contas bancárias, porque rapidamente os nossos bancos, nesta versão física, deixarão cada vez mais de existir. É a nossa forma de contacto com o sistema de saúde, é a nossa forma de contacto com a administração pública, é a nossa forma de poder exercer muitos dos direitos e muitas das responsabilidades que, enquanto cidadãos, somos chamados a desempenhar. Eu trago-vos alguns quadros de referência, somente para contextualizar então porque é que esta questão de literacia é a resposta à pergunta porquê o digital. Trago-vos o quadro europeu de competências-chave, um quadro que define o que é importante como competências para a aprendizagem ao longo da vida, apenas para indicar que no seio do mesmo vocês encontram a questão da literacia digital presente em 2 das 8 competências de forma diretamente identificável, na competência que ali é identificada com o número 3, portanto, competências na área STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Na área 4, onde explicitamente é dito que é importante de ter competências orientadas à tecnologia e competências digitais, mas se formos mais fundo em todas estas dimensões, eu trago como exemplo a primeira dimensão, a questão da literacia, consegue-se ver que a tecnologia e o uso de ferramentas e meios digitais está presente em todas elas. Se olharem com maior profundidade o que é dito como um cidadão literado, com níveis adequados de literacia, é alguém que sabe identificar, compreender, explicar conceitos, factos, sentimentos, através de meios e através de formatos múltiplos, sendo um desses meios, sendo um desses formatos, a questão do digital. Um outro ponto importante, o plano de ação para a educação digital, que, como há pouco enunciei, é muito daquilo que vai despolutar o nosso plano de transição digital português, é um domínio que realmente coloca a questão da urgência no seio da Europa de tornar a educação mais digital. Eu odeio a expressão digitalizada, porque efetivamente não é isso que nós pretendemos fazer. Nós pretendemos integrar a tecnologia na educação e não digitalizar aquilo que são os processos educativos, mas que define exatamente como digital skills esta capacidade de estar apto a usar diferentes tipos de device, usar aplicações, comunicar através dessas aplicações, usar as redes de acesso e de gestão de informação, porque isto é importante para podermos ter meio de ter acesso a uma vida, a uma aprendizagem, a um trabalho e a atividades sociais que efetivamente sejam preenchentes daquilo que é as múltiplas dimensões da nossa pessoa, daquilo que efetivamente é a nossa humanidade. Deixar de ter acesso a estas tecnologias, deixar de ter acesso aos meios, aos equipamentos, às redes que estruturam hoje o que digital tem dentro, é garantidamente um handicap no exercício de direitos sociais, no exercício da nossa atividade de aprendizagem em múltiplos formatos, tanto formal como informal, um grande handicap no domínio da atividade profissional, mas também naquilo que é a nossa comunicação com os nossos pares, aquilo que é o acesso e a comunicação com a nossa família. Todas estas dimensões acabam por passar de forma mais presente, de forma mais residual, também pelos meios digitais. Trago-vos também as 2 ambições que este plano digital europeu define, uma delas ligada à construção de um ecossistema de educação digital e uma segunda, talvez a segunda seja a mais relevante,
garantir que efetivamente vamos assegurar aos agentes educativos habilidades e competências neste domínio, que não são só e não podem ser só do nível básico. Eu acho que nós temos feito um caminho intenso, nomeadamente nestes últimos 20 anos, de capacitar digitalmente maioritariamente os nossos jovens e as nossas crianças, talvez menos os nossos docentes, mas temos-lo feito muito naquilo que são competências básicas. E o que nós precisamos hoje é de pessoas com níveis de literacia fundamentais, mas sobretudo avançados. Portanto, as advanced skills são e devem ser cada vez mais uma prioridade. Esta ideia falaciosa de que a tecnologia está cada vez mais simples é um erro, é um erro não só grave como arriscadíssimo de trazer para as nossas vidas. Um uso crítico e um uso informado de tecnologia é fundamental. Acrescentaria a isso, eu vou falar durante 1 hora, se não me mandar parar, está bem? Por favor, mande-me calar com brevidade. A pergunta a seguir do porquê é então para quê? Não é só por uma questão de literacia, ou se é só por uma questão de literacia, importa ir mais fundo nessa verdade. Para que é importante usar tecnologia hoje? Eu já tentei aflorar um pouco esta dimensão, mas queria trazê-la de forma mais veemente, assinalando que a questão da literacia e do assegurar literacia do domínio digital, se é que é preciso adicionar o digital ao conceito de literacia, porque se formos ver bem, ele tem que estar lá dentro, é esta noção de que ela não é garantia, nada é garantia hoje, mas de que ela é requisito para empregos decentes. É óbvio que é isso que nós queremos para as nossas crianças e para os nossos jovens, se é que já não queremos para nós, porque se calhar já desistimos um bocadinho da ideia, mas pelo menos queremos para as nossas gerações futuras, garantir-lhes meios de acesso a empregos decentes. Eu trago-vos esta agenda das Nações Unidas, da International Labour Organization, e que efetivamente diz que já sabemos esta verdade que tem sido tão difundida de que os empregos de hoje vão ser maioritariamente suplantados por outras formas muito mais robotizadas e automatizadas de desempenho e que novos empregos vão emergir e que esses novos empregos vão precisar de pessoas que realmente tenham advanced skills na área das tecnologias. Mas o preocupante não é só isso. O preocupante é efetivamente perceber que as nossas gerações atuais têm vindo a perder muito daquilo que são as dimensões sociais associadas a empregos docentes. E a tendência para que isso seja incrementado nos próximos anos é muitíssimo intensa. E que as economias que, em certa medida, procurarem investir em áreas de empregabilidade, onde os patamares de vencimento e as garantias sociais efetivamente são aquelas que nós ambicionamos, nomeadamente no sistema social europeu, daquele onde vivemos, são aquelas que efetivamente estarão sobre menor risco. Claro que todos estamos sob risco, mas estarão em menor risco. Eu recomendo que leiam o relatório e que se assustem tanto como eu me assustei, mas a verdade dos factos é que nós neste domínio das economias que são mais emergentes e naquelas que são menos emergentes, e eu realmente tenho pena que o Miguel não esteja aqui para nos ajudar a olhar para este mapa, estamos aqui num sítiozinho um pouco complexo. Né? Se nós olharmos ali para Portugal, e este relatório é bastante recente, desenvolvido pela Harvard Business Review, Portugal fica ali entre as outstand economies e as downstand economies. Porque efetivamente nós temos feito um percurso muito intenso na área do digital, um bocadinho oscilante, não é? Vamos dizer que aqui em 2007 tivemos assim um intenso investimento, depois tivemos ali uns anos de grande retrocesso, agora estamos a tentar compensar, mas na verdade, se nós olharmos para este mapa, para mim o mais chocante é olhar para as stand-out economies. E olhando para as stand-out economies, eu vejo economias que, do ponto de vista do modelo social que vigora, do ponto de vista do sistema educativo que têm dentro, são assustadores. Eu não quero para o meu país um sistema educativo como os Estados Unidos têm, nem como Singapura tem, nem como a Coreia do Sul tem. São economias que cresceram muito, mas do ponto de vista social são de uma falta de bens essenciais de primeira necessidade, nomeadamente de segurança, liberdade, capacidade de pensar, de escolha, que não queremos importar de maneira alguma. E, portanto, temos que perceber que nesta corrida à aceleração pela capacitação das nossas crianças e jovens, o grande motor que está por trás destas ambições europeias, desta também ambição nacional, é muito a competitividade das economias no patamar que aqui se representa, que é um patamar
internacional, onde efetivamente não há a preocupação com compadecer-se com as lógicas sociais que os países em si têm. Seguindo nesta lógica, e portanto, para responder à pergunta para quê? Para quê é que é importante realmente trabalhar as competências digitais? Exatamente porque elas são, pelo menos, requisito para, no presente, mas sobretudo no futuro, garantirmos às pessoas saúde, um estilo de vida, como diria há pouco, decente, capacidade de se empregarem, nomeadamente em empregos que lhes assegurem realmente decência na atividade profissional, cidadania e inclusão. A questão que está efetivamente em cima da mesa é de que não ter cidadãos proficientemente capazes de lidar com a tecnologia é ter cidadãos que nos seus direitos e naquilo que é a sua plena inclusão estão em situação de handicap. Pergunta a seguir é, então, se isto é tão importante, como é que se faz? Se isto é realmente a agenda do dia, como é que nós pomos-la a acontecer dentro das nossas escolas, dentro das nossas salas de aula? E a verdade é que nós não temos equações perfeitas que, do ponto de vista da matemática, levem ao resultado que ambicionamos. Mas podemos colocar algumas variáveis nas equações que estão realmente a ser estudadas. E importa estudá-las, efetivamente importa estudá-las, porque nós não temos receitas que vão funcionar. Temos que prototipar, temos que experimentar várias receitas. Algumas dessas variáveis são a questão de considerar efetivamente os artefactos que hoje proliferam na sociedade, são de natureza tecnológica, certamente, por algum pendor associado a eles, abordagens pedagógicas que em si também tragam uma dimensão inovadora e novos espaços de aprendizagem que quebrem com esta visão bastante tradicional do que é a sala de aula e onde efetivamente se desenvolve e se constitui como palco para aquilo que é o processo educativo. E os palcos, não deste tipo, mas os cenários, são muito determinantes do que acontece enquanto processo educativo. A aprendizagem não acontece no vácuo, ela acontece maioritariamente em sala de aula e a sala de aula impacta o que nós fazemos do ponto de vista da prática de ensino e da prática de aprendizagem. Eu gostaria de substituir o conceito de integração e dizer que o que nós queremos mesmo que aconteça é um processo de naturalização da tecnologia. Ela não tem que estar lá dentro, ela tem que ser parte daquilo onde nós estamos dentro. E, portanto, a lógica não é tanto colocar a tecnologia ao serviço do ensino, é mais colocá-la ao serviço da aprendizagem e colocá-la de forma a que nós deixemos de pensar sobre ela, de forma a que aceitemos que ela faz parte da nossa prática. Como fazemos no dia-a-dia, como fazemos quando entramos no carro e vamos ao Google Maps saber qual é o melhor trajeto, porque hoje já ninguém é surpreendido com o trânsito. Portanto, há valor associado a isto e esse valor tem que ser trazido também para a aprendizagem. Mas neste domínio eu acho que temos um caminho muito, muito intenso a fazer do ponto de vista curricular. Temos vindo a fazê-lo nos últimos anos, a flexibilidade e a promoção de autonomia das escolas a definir parte do seu currículo é importante, mas, do meu ponto de vista, o que nós temos que fazer é realmente perceber que o currículo que nós temos está desatualizado. Não só da lógica disciplinar que tem em si, mas dos conteúdos que lá dentro são trabalhados. Como dizia há pouco, há muitos anos que nós estamos a tentar levar a que os nossos estudantes e os nossos professores tenham competências básicas. Mas também há imensos anos que sabemos que as básicas não chegam, já não servem. Aquilo que se trabalha hoje em dia do ponto de vista das tecnologias na escola não serve as 6 Key Enabling Technologies que a Europa preconiza. Há um desfazamento imenso entre aquilo que realmente a indústria, a dimensão económica da sociedade realmente precisa e aquilo que a escola está a trabalhar. Nós sabemos que isto são as ambições e isto não tem presença no dia-a-dia das escolas. Estamos sempre numa decalagem imensa entre o currículo veiculado e o currículo necessário. Eu trouxe como exemplo um horário que encontrei online, peço desculpa, devia ter apagado o nome da escola, sem nenhum desprestígio para a escola, em qualquer escola do nosso país, está bem? É só um exemplo de um horário. E a nossa preocupação em relação à alteração curricular, maioritariamente é onde é que pomos mais horas e onde é que tiramos mais horas. Sabemos que o currículo é obeso, conseguimos extrair aprendizagens essenciais, e conseguimos perceber que há algumas disciplinas que efetivamente continuam com atraso, continuam a não nos representar bem no PISA, mas que
compensatoriamente, só sabemos lidar com isto de uma maneira, que é pondo mais horas e mais projetos na área. E o que eu queria trazer-vos como solução é aquilo que fiz de exercício, que é olhar para os programas internacionais, para os currículos internacionais e ver onde é que eles são potencialmente interessantes e inspiradores. E trouxe-vos como exemplo algumas das novas áreas curriculares onde a lógica disciplinar é completamente quebrada, reestruturada e onde se traz currículo que serve para o dia-a-dia, que serve para aquilo que hoje nós precisamos. Trouxe-vos exemplos do Japão, do Canadá, da Finlândia, da Nova Zelândia. Na Nova Zelândia não se trabalha tecnologia naquele sentido mais clássico, trabalha-se inteligência artificial. O exemplo do meio da segurança e saúde pública é trabalhado na Finlândia. Importantíssimo no dia de hoje. Este currículo que eu vi era de 2008. Ninguém pensava em pandemia, mas quem de nós hoje acha que realmente saúde pública não deve ser trabalhada na escola, não é? Everyday Law, eu não traduzi porque achei brilhante o termo, porque todos nós precisávamos disto, precisávamos de saber o que é que são as leis básicas do dia-a-dia, porque é que temos todos que de repente chegar ali a abril, maio e passar imenso tempo a perceber porque é que o IRS é daquela maneira e não é de outra qualquer. Portanto, há imensas coisas ligadas à nossa ação enquanto cidadãos que têm a ver com o domínio legístico, que é a produção de legislação e que nós não dominamos de forma nenhuma e que nos sentimos imensamente incompetentes. Ou educação financeira, que mais recentemente tem sido incluída no domínio da matemática. Mas será que é disso que estamos a falar? Será que a educação financeira é matemática, vista do ponto de vista da aplicação para a gestão de dimensão financeira do nosso dia-a-dia? Não será de um outro patamar de educação financeira que precisaríamos? Trouxe só como exemplo para dizer que, do meu ponto de vista, o que temos vindo a fazer no ponto da dimensão curricular é continuar a seguir a lógica das disciplinas e continuar a trazer mais do mesmo. E nós precisamos de mais diferença. Para concluir, portanto, a minha intenção é dizer que precisamos gritantemente de oportunidades de redesenhar aquilo que é a experiência educativa e isto implica mudar cenários, precisa mudar ferramentas e precisa de mudar dinâmicas. Do ponto de vista dos cenários, como há pouco enunciei, acho que temos imensamente que alterar as salas de aula. Este tipo de sala de aula servia, sobretudo, a esta sociedade. Não é a nossa sociedade de hoje. Precisamos de salas de aula que respondam à nossa sociedade. Precisamos de salas de aula onde as pessoas se mexam, onde haja reconfiguração, onde haja oportunidade de diferentes dinâmicas de trabalho aconteça com facilidade. Precisamos de salas de aula confortáveis, precisamos de salas de aula aprazíveis. Não é um luxo, é um direito. Ou é uma ambição que devemos tentar que seja um direito. Hoje, cada vez mais, muitos de nós trabalham em home office. Não sabemos como vai ser nos próximos anos, mas sabemos que a tendência é realmente que assim permaneça parte significativa das profissões. Portanto, precisamos de salas de aula onde se consiga perceber como é que se trabalha nestas lógicas. Os números cresceram significativamente, mas também não são assim tão novos. Esta tendência já vinha a acontecer, talvez mais noutros países, onde esta cultura de escritório não estava tão sedimentada, mas rapidamente os últimos anos mostraram que há valor, há benefício associado a esta lógica de home office. Claro que também há perda, também claro que há custo. Novas dinâmicas, e aqui eu não sou propriamente advogada de nenhuma destas abordagens. Para mim, qualquer based learning serve. Qualquer project-based learning, qualquer instruction-based learning, qualquer project-based learning, game-based learning, qualquer game-based learning serve se efetivamente a lógica for novas dinâmicas, se a lógica for diversificar entre elas. No que diz respeito aos artefactos, indicar que, do meu ponto de vista, claro que as tecnologias são importantes, também há momentos em que elas não são importantes e consomem mais tempo a fazer o mesmo que faríamos sem elas, mas, sobretudo, dizer que o que se tem visto maioritariamente é a tecnologia servir a pesquisa, servir como um incremento aos manuais, servir como uma forma diferente de aceder à informação. Mas o valor que ela pode trazer para a educação é muito além disto e temos que olhar para ela além disto. Temos que olhar para a tecnologia e pensar que com ela nós podemos, então, aumentar e tornar mais visível conhecimentos e conceitos que são amplamente complexos e que o currículo não trabalha de forma simples. Portanto, a tecnologia tem que estar lá para trazer
valor àquilo que nós fazemos, nomeadamente para nós que somos animais tão visuais, de tornar visível, representável processos, pensamentos e aqui seria representado, por exemplo, a construção de mapas mentais manipuláveis e editáveis por diferentes utilizadores em simultâneo, para utilizar a mesma numa lógica de amplificar a realidade, de virtualizar a realidade, de sobrepor camadas tecnológicas àquilo que é a realidade do dia a dia. Não só para este fim, mas também para trazer simulação, trazer simuladores virtuais, trazer laboratórios remotos, trazer aquilo que na sala de aula nós não temos. Não tanto para pesquisar, porque isso, para bem ou para mal, às vezes o Google é muito vantajoso na pesquisa e é altamente perturbador na pesquisa, porque os hits são imensos e eu não sei o que é válido e o que é que não é válido. Portanto, a tecnologia tem que ser para trazer mais, não para trazer mais tempo à coisa. E amplificar esta lógica de que também muito daquilo que nós temos ao nosso dispor, do ponto de vista curricular, é altamente complexo para o nível etário para o qual está a ser apresentado. E, portanto, a tecnologia tem que nos ajudar a tornar corpóreo, a tornar materializável muitas das leis, muitos dos factos, muitos dos conhecimentos que realmente o currículo veicula, mas em idades nada apropriadas àquelas que realmente as nossas crianças estão aptas a aprender esse mesmo conteúdo. E lógicas mais ligadas à ampliação, à realidade aumentada, à realidade virtual, à realidade mista, onde ambas convergem. E, portanto, trazer para a tecnologia a educação é só na lógica de vir à tecnologia pedir incremento naquilo que a educação consegue fazer. Não é para fazer o mesmo, é para fazer mais e é para fazer de forma amplificada. Isto tudo para vos agradecer a vossa paciência, a vossa disponibilidade para esta manhã e dizer que fiquei muito honrada pela participação no painel e, sobretudo, por poder partilhar amanhã com professores e diretores escolares, que é sempre algo que me apraz com bastante intensidade. Muito obrigada a todos.